Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês para falar um pouquinho sobre nossa carreira em pauta. Você já tem nos acompanhado aqui, sabe que sempre a gente traz um convidado ou uma convidada especial para falar um pouquinho da trajetória e da vida, para que inspire você também a procurar aí uma profissão, ou você que está procurando vencer na vida, alguns desafios na sua carreira. Então a gente está aqui para ajudar você. E hoje eu tenho a honra de entrevistar a Tayla Telles. É quase um trava-língua isso, hein. Tayla Telles, ela é empreendedora, muito visionária inclusive, ela é sócia do grupo Beni e também Evans Assessoria, além, é claro, de fundadora também da, Benfield. Benfield, isso. Benfield, que fala, uma consultoria também de boutique localizada também lá na cidade de São Paulo, que inclusive eu estava aqui conversando com ela, a loucura que é a cidade de São Paulo, mas também a grande oportunidade que a gente tem lá de conhecer diversas culturas, né. E a Tayla também construiu uma carreira, de destaque no desenvolvimento de expansão de negócio. Vou querer saber muito sobre isso, porque Vamos falar assim, desenvolver negócio também é desenvolver pessoas, e desenvolver pessoas não é tão fácil assim. né. E unindo também não só o propósito dela de carreira, mas também ela vai falar um pouquinho sobre fé, como que a fé, a crença, ajuda a transformar a vida da gente e ajuda também na carreira. Parece às vezes que é díspare, é uma ideia contrária, fé, religião e a profissão, mas em alguns momentos a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Deus, família, e também a nossa vida profissional. Desejo muito sucesso para você na sua carreira e seja bem-vinda. Fala um pouquinho aí pra gente. Muito obrigada, professor Alex, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, né, compartilhando um pouquinho sobre essa jornada. E eu espero, né, responder todas as perguntas, compartilhar tudo aquilo que eu tenho vivido, né, ao longo de toda a trajetória. E eu tenho certeza que vai ser de grande valor para quem está assistindo a gente. Que legal. Olha só, eu parei a apresentação dela no meio, porque tem muita coisa ainda para falar dela. Além, é claro, dessa história de empreendedorismo que ela tem uma adolescência que, lá na adolescência, que ela enfrentou um problema, que ela vai falar daqui a pouquinho pra gente, que era uma doença considerada incurável, e ela vai contar pra gente o que que aconteceu, com a vida dela. No entanto, por meio da fé dela, a gente vai conseguir trazer aqui algumas informações para você. Seja bem-vinda e vamos lá, conta um pouquinho sobre a tua adolescência, a tua trajetória, como que você chegou aonde você chegou. Fique à vontade. Obrigada. Bom, eu acho que todo o início tem muito a ver com o ambiente e com as pessoas que a gente caminha, né. E desde muito cedo, né, toda a minha jornada, a minha família sempre foi empreendedora, desde a minha avó já empreendia. Eu conheço tua mãe, ela é muito empreendedora. Ela é, ó, você tá falando aqui, ela já tá Ó, se incrível. for 1/3 do que a dona Regina é, eu tô feliz, porque aquela mulher voa. Ela aqui, tá? Você que tá nos assistindo, procure aí o podcast dela, a nossa carreira em pauta, que eu falei com a Regina. Olha, a dona Regina eu falo que ela é uma grande inspiração. Isso não é à toa, né, durante muito tempo a nossa família vem empreendendo no ramo de alimentação e a gente sempre busca se reinventar. E a gente já está na terceira geração, que sou eu, né, Legal. e os meus irmãos e os nossos primos, e a gente busca realmente desenvolver negócios, não apenas por desenvolver, mas realmente para que a nossa família, ela carregue um propósito, né, ela tenha um legado, mas que isso também gere uma transformação aonde nós estamos estabelecidos. No caso, aqui, né, na cidade de Maringá, no Brasil, temos planos também de expansão, mas isso precisa ser construído de pouco a pouco, né. Legal. E como foi a tua adolescência? Porque você já nasceu numa família de empreendedores, né? Mas como foi a tua adolescência? Como que passou aí até você chegar onde você chegou? Olha, a minha adolescência, ela foi marcada por muitos sims. Hum. Eu era aquela adolescente que sempre estava fazendo alguma coisa diferente, com pessoas diferentes, mas sempre estava arriscando junto com os meus pais. Então, no meio da tarde, era natural você ver eu indo para o mercado junto com meu pai fazendo compra e puxando o carrinho, fazendo a gestão, a administração. Então, desde muito cedo, eles me puxaram para essa realidade, né, de vivenciar esse universo do empreendedorismo. Então, eu saía da escola, né, eu ia para o mercado fazer compra, eu saía da escola, eu ia falar com o cliente, eu saía da escola, eu ia fazer alguma coisa ali dentro da empresa para já começar a aprender. E eles assinaram a minha carteira, tudo.
Teve todo Trabalhou para seus pais, trabalhei mesmo, entendeu? Real, foi real mesmo, você tinha uma função. para chegar, Tinha. sair. Tinha horário pra chegar, pra sair, muito organizado, assim, sabe. Porque eles sempre entenderam que aquilo ali eu iria herdar de alguma forma. Então, desde cedo eu teria que entender da onde que veio tudo aquilo, Aham. né, qual que é o suor que foi promovido, qual o que que foi gasto, né, o que que foi realmente ali, o que que foi aplicado de valor. Então, desde muito cedo, essa era a minha rotina. Fora que eles também investiram muito nos meus estudos, e eu sempre também gostei de me desenvolver de uma forma não comum, né, não só ter ali o que que a universidade ou a faculdade ou o colégio me proporcionava, mas também entender se eu poderia fazer um cursinho, eu entender que eu poderia fazer um curso extra, me desenvolver em outras habilidades, porque eu sei que isso também seria um fator importante, né, para a minha mentalidade, para o meu desenvolvimento como pessoa, porque antes de ser CNPJ, nós somos CPF, então se E você se e isso desenvolve. perdão te interromper, e isso que é bonito na família de vocês, porque quando eu vejo vocês, eu acompanho, eu acho que todos eles na rede social, tá, gente? E vocês são muito unidos na questão empresarial, mas cada um conseguiu ter uma identidade também, né, porque eu vejo que você tá às vezes tá em São Paulo, às vezes tá fora do país, assim, vocês são uma família unida de empreendedores, mas você não perdeu a sua própria identidade, né? Uhum, exatamente. Isso é muito importante, porque eu também tenho os sonhos da Taia. Eu Uhum. tenho os sonhos que eu quero tocar independente da minha família, mas também existem aqueles sonhos compartilhados. Então, eu enxergar, olhar para dentro de mim e entender o que eu busco é fundamental, até mesmo para entender quais os passos que eu vou dar. E não apenas replicar o que está me sendo proposto, né? Eu poder inovar, poder de repente desenvolver. A gente tem projetos dentro da Bene, por exemplo, que é uma das empresas que nós temos, que é de pesquisa, que é um selo. Então, tudo isso é de grande valor, que veio do meu ecossistema, do meu desenvolvimento, mas que vale também para o grupo da nossa família. E a identidade, como você falou, assim, ao mesmo tempo que todo mundo é muito parecido, cada um tem o seu ponto, né. Você olha para o meu irmão, você fala: "Nossa, ele é muito específico para audiovisual, é ele, assim, é o Tavinho, não tem como. A Regina é a Regina, não é inconfundível o papel de cada um. Legal. E a gente se respeita muito nisso. Então, dentro da empresa, a gente também sabe olhar e falar assim: "Não, isso daqui eu não vou tocar, quem vai tocar é o Tavinho, porque ele manja disso, ele domina esse segmento, não tem o que fazer. Eu posso até tudo bem, eu vou fazendo aqui de uma forma bacana, mas quem que vai gerar resultado é ele". E a gente olha um para o outro, assim, né, um para os outros com muito respeito, muita alegria por ser coparticipante disso tudo, mas também cada um tem que tocar a sua parte, o seu barco, né, às vezes sai umas cadeiras do lugar, né, a gente dá uns tapa na mesa, mas faz parte também. Faz parte. Eu vou colocar uma vírgula aqui, pessoal, eu vou colocar uma vírgula, porque vocês já viram aqui que nós, conversar com a família dela, né, que você já deve ter acompanhado, a entrevista com a Regina, é abrir um monte de janelinha, a gente já abriu umas 10 janelinha aqui. Deixa eu colocar uma vírgula aqui, porque eu acho que a vida da gente, às vezes, Tayla, ela é feita também de algumas vírgulas. E lá na tua adolescência você passou por uma situação muito, pontual e muito difícil. Fala um pouquinho do que foi, o que aconteceu com você. Hum. Quando eu tinha 14 anos, começaram a aparecer manchas escuras na minha orelha, na minha pele, né, e eu comecei a ficar um pouco desconfiada, falei: "Espera aí, isso aqui tá ficando estranho, não é comum", né, porque adolescente ter espinha, manchar de espinha é super natural, em tese, né, mas, eu comecei a observar que aquilo não era tão comum. E eu comecei a ficar com um pouco de medo, eu falei: "Nossa, será que é alguma coisa grave? Será que é alguma coisa que, né, mais séria? Ou será que é uma besteira?" Porque parecia que eu tinha pintado o cabelo e ficou a mancha ali. Era isso, mas não doía, não coçava, não tinha nada. Quando eu fui investigar, uma das minhas professoras, ela falou assim: "Olha, eu acho que seria muito interessante você investigar, pode ser lúpus", né. E quando ela falou com uma cara de preocupação, eu nem sabia o que que era lúpus, eu fiquei assim: "Gente, o que que é isso?" Eu só conheço o lupus por causa da série House. É muito sério. Hoje a gente tem vários artistas que têm, trazido mais evidência para essa doença. Minha prima, ela é uma grande escritora, fez um livro sobre isso também. Lady Gaga, salvo engano, tem lupus, Selena Gomez, então são artistas, né, pessoas famosas que estão trazendo mais visibilidade. Mas naquela época eu não tinha nenhum conhecimento do que era lupus. E quando eu fui investigar com um dermatologista, porque era na minha pele, né, eu não tinha nenhum tipo de sintomas voltado para sistema, nem nada disso, era mais pele.
E aí ele falou assim: "Olha, você tem 2 possibilidades, né, pelo diagnóstico, por tudo que eu tô observando aqui, ou você tem uma intolerância a glúten, ou você tem lúpus". Eu até brinquei: "Ah, né, pelo menos eu vou conseguir tomar Toddy". Olha, eu zero tinha a real. Sabia o que que era. Zero, zero total, assim, não sabia mesmo o que que era. E aí ele fez uma biópsia e tudo, ele puxou, né, entendeu ali, foi fazer o diagnóstico, realmente foi averiguado que era lúpus, ele me encaminhou para uma reumatologista, doutora Cássia, e ela cuidou de mim, assim, toda a adolescência, e foi um período de descoberta da minha fé, um período de descoberta de quem era Deus, um período de descoberta quem era a Taia de verdade, sabe. Eu comecei a olhar para dentro de mim, porque o que que começou a acontecer? Foi muito interessante, e isso é um ponto muito importante, porque a minha vizinha na época faleceu disso. Aí eu comecei a descobrir pessoas que tinham falecido de uma piora dessa doença, né, abriu portas para outras doenças e acabou falecendo. Aí eu pensei: "Bom, eu sou mais uma, eu também vou morrer", eu comecei a ficar tipo assim: "Ok, obrigado Deus pela vida", isso com 14 anos, olha a cabeça, então Tá com uma responsabilidade dessa pra lidar, né. Assim, absurda. E aí eu tive que mudar totalmente a minha alimentação, eu tive que mudar totalmente a minha rotina, né, apesar de não ter sido inicialmente muito grave, eu comecei a lidar com isso, né. E aí eu comecei a gerar uma vontade de viver, de verdade, assim. Eu tinha 2 escolhas, ou eu, né, tipo: "Ah, tudo bem, eu vou Entregava. me entregar aqui, vou morrer mesmo", ou tipo: "Tudo bem, eu posso morrer daqui a pouco, mas eu vou viver até o último instante da melhor maneira que eu posso". E isso ficou foi um marco muito forte, assim, sabe, na minha vida. E eu comecei a descobrir que realmente a fé ela move montanhas. E eu comecei a falar: "Tá bom, eu sou cristã, né, e dizem que meu Deus cura". Eu já tinha visto muitas curas, né, eu tinha visto muitas libertações, não era uma coisa, não natural pra mim. Eu já tinha visto. Só que é aquilo, né, você acredita no outro, quando é pra você, você tem essa dificuldade de acreditar. Eu falei assim: "Tá bom Deus, então eu vou começar a orar pedindo a cura para o Senhor". E aí foram 3 anos de busca por essa cura em Deus, e eu falo que hoje eu tenho uma cura sobrenatural, porque inclusive no início desse ano, saiu de novo uma manchinha na minha pele, eu acho que não sei se tá evidente, mas saiu uma manchinha na minha pele, eu falei assim: "Gente, será que a doença voltou?", Hum. né, não sei, o que que aconteceu. E eu fui puxar o exame de novo e não deu detectado. Então, se o médico não tivesse um histórico, ele nunca saberia que eu já tive lúpus Olha algum só. dia da minha vida. E essa cura eu atribuo a Deus, porque hoje eu não tomo nenhuma medicação. E não é porque eu não quero, eu fui doida e parei de tomar. A minha própria médica falou assim: "Olha, Não precisa. não tem o que você tomar". Aham. Eu cheguei a tomar corticoide, eu tomei cheguei a tomar, hidroxicloroquina, salvo engano é esse nome, o composto ativo, mas teve épocas que começou a travar minhas mãos, começou a travar o meu corpo, então teve época que eu não conseguia abrir a mão, eu não conseguia mais me vestir, eu não conseguia mais tocar violão, eu tive que trancar minha faculdade por conta disso, porque eu comecei a ficar extremamente num estado de depressão, não fiquei depressiva, mas eu fiquei no estado de depressão, porque eu comecei a olhar meu corpo, eu falei: "Cara, eu sou uma jovem, eu quero sair, eu quero tocar meu violão, eu quero escrever minhas músicas, eu quero fazer alguma coisa e eu não consigo, eu não posso nem me locomover". E aí eu comecei a buscar esse favor e essa graça em Deus. Só que foi uma coisa tão profunda que eu falo, né, a partir do momento que eu comecei a encontrar Deus, eu comecei a me apaixonar por quem ele era realmente, assim, sabe. E eu comecei a buscar a cura de uma forma mais secundária, já não importava mais se eu ia ser curada ou não, eu falei: "Cara, eu quero Deus, eu quero viver de fato pra Ele". Eu comecei a descobrir esse amor e essa paixão que eu tenho certeza que Ele colocou em mim. E aí eu comecei a desenvolver esse relacionamento com Deus, e quando deu o período de 3 anos, eu voltei pra médica, porque eu tive uma crise de alergia, eu falei: "A doença piorou, eu acho que eu já tô partindo mesmo". Naquela noite eu falei assim: "Gente, eu vou morrer porque a minha respiração tá super ruim, eu tô super passando mal, então alguma coisa deve ter piorado". Esse é o primeiro pensamento, né, de quem tá numa doença como essa ou enfrentando algum caos, assim, você sempre às vezes você vai pender mais para o lado negativo. E quando a gente voltou na médica, a gente, assim, era quase uma consulta mensal. A cada 3 meses a gente estava lá fazendo e refazendo, porque é uma coisa muito séria, né. Existem pessoas que minha prima mesmo, ela tomava injeções ali, mês a mês para evitar as dores, né, que pode decorrer da doença. E aí, quando eu fui me consultar com essa médica, ela falou assim: "Olha,
eu tô fazendo um estudo específico sobre lúpus e eu tô olhando o seu caso, eu tô extremamente impressionada, porque eu nunca vi isso na minha vida. E ela começou a falar: "Olha, isso aqui de fato é um milagre, não tem explicação científica para a sua melhora. Não dá para atribuir isso para medicação, porque existem outros pacientes que também tomam, mas não tem uma melhora significativa. Não dá para atribuir a nada, a não ser Deus mesmo. E que bom que você é uma mulher de fé, porque eu vejo que você foi curada aqui por Deus". E Olha, na hora que eu ouvi isso, eu falei assim: "Uau, Deus é vivo, ele existe e ele quis me curar". E eu busquei essa cura e ele me deu. E eu sou muito feliz e grata por isso. por que que eu quis puxar isso para vocês entenderem, né, porque às vezes a gente vai, tem uma temática aqui de carreira em pauta, mas foi daí também que você voltou e falou assim: "Agora eu vou ser uma empreendedora, agora eu vou mudar a vida das outras pessoas também". Quais as estratégias, a partir dessa mudança de vida, o que que mudou na vida da Tayla a ponto dela falar assim: "Agora eu vou empreender, agora eu quero desenvolver pessoas"? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Hum. Quando eu olhava para minha vida, eu olhava para a vida da minha família, né, e meus pais são pessoas de muita fé, eles já fizeram missões, né, investiram muito em missões, mas quando eu olhava para a vida da minha família, a realidade da minha família, e eu olhava para a realidade comum, eu falava: "Cara, eu não quero ser como as pessoas são, eu quero ter um ponto de virada, e eu quero que isso seja um ponto de virada para outras pessoas também". E eu falei: "Eu só posso conseguir isso através do empreendedorismo. Eu só vou conseguir isso através de negócios, porque é onde eu posso fazer da forma com que eu quero, com a visão que eu tenho, buscar graça e favor e estudar para isso, nada cai do céu, você precisa se desenvolver também, né". Então eu vi que ali realmente era uma grande oportunidade para que eu transformasse toda essa energia, né, essa vontade de viver em alguma coisa. Tanto que não é à toa, eu tô com 3 empresas, tem vários projetos, e eu sempre tô com muitas pessoas fazendo muita coisa, porque é essa vontade de viver. Mas isso não pode só refletir, isso não pode ser só um benefício para mim mesma, eu preciso fazer com que isso chegue até o meu próximo, chegue na minha cidade, chegue no meu ambiente aonde eu estou. Então, tudo isso vai ser determinante, e tudo isso foi determinante. A pessoa que eu sou hoje, eu só sou quem eu sou hoje, porque lá no passado eu tive escolhas e tomei decisões. Eu poderia ter tido uma escolha totalmente É isso diferente. que eu estava pensando enquanto você estava falando, que a maioria das vezes a gente, né, tá estudando, e acontece alguma coisa na nossa vida. A primeira coisa é falar: "Ah, vou abandonar tudo e eu vou viver agora por viver". E não é, né, algumas situações que acontecem na nossa vida faz a gente, na realidade, querer lutar e falar assim: "Agora que eu vou ter uma empresa mesmo, agora que eu vou desenvolver pessoas, agora que eu vou trabalhar, agora que eu vou estudar", e foi o que aconteceu com você, né. Exatamente. E todas as vezes que a minha vida tem um ponto de virada, tem algum desafio muito absurdo, assim, que eu olho e falo: "Nossa, eu acho que agora eu cheguei no meu limite". E aí eu lembro, e eu transformo esse pensamento, tipo assim: "Espera aí, não existe limite, não existe limite. Se tem um limite eu tô colocando, mas já que tá difícil, eu sei que aqui eu tô entrando num novo nível. Então, se eu estou identificando essa oportunidade, eu só preciso entender como que eu vou superar esse desafio. Mas se alguém já superou, eu também posso, eu também vou conseguir fazer isso. Então eu vou pra cima. O que que me impede, né?". Então esse é o pensamento que eu usei, assim. E daí eu vou fazer uma pergunta que eu até anotei aqui para Aham, falar para você, que é o seguinte, ó: o equilíbrio entre fé e negócios é um desafio, acho que para muita gente, com né. A gente certeza. sempre tem esse equilíbrio, de não se entregar muito no trabalho às vezes, ou de não se fechar tanto só com a religião também, mas Uhum. achar esse equilíbrio. E para você, como você enxerga essa relação no mundo corporativo? Como desenvolver pessoas para que elas entendam esse equilíbrio entre vida pessoal, fé, mas também a profissão e de ser um bom profissional? Como você trabalha desenvolvendo pessoas nessa área? Ótimo, ótima pergunta. Eu gosto muito dessa temática, porque eu acredito muito numa teoria chamada 7 esferas, que são 7 esferas da sociedade: artes, entretenimento, negócios, ciência, nós temos ali governo, política, então são as esferas da sociedade. Nós, como os cristãos, né, que entendemos que Cristo é o nosso Senhor, nós temos que entender que isso é a porta de entrada. É só o início. A minha fé, na verdade, é o que vai impulsionar tudo aquilo que eu vim fazer na terra. Eu não vim só ficar aqui na terra, só indo para a igreja, encontrando meus amigos, cantando louvor, nada disso. Isso é muito bom, isso é necessário, isso é importante e faz parte da minha dinâmica de adoração em vida com Deus, mas isso não é tudo. Eu não posso guardar aquilo que transformou minha vida só para mim.
Eu preciso transformar isso num produto, eu preciso transformar isso num resultado e levar isso para a sociedade, seja no governo, seja na educação, seja nos negócios. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei assim: ótimo, agora eu vou entender o que eu nasci para fazer. Eu entendi quem eu sou, a partir do momento que eu entendo quem eu sou, eu entendo qual é o meu propósito, e aí começa o posicionamento. Se eu entendo o meu propósito, eu consigo me posicionar. É por isso que hoje eu atuo nos negócios, é por isso que hoje eu atuo em entretenimento, é por isso que hoje eu atuo, por exemplo, no governo. Eu já fui conselheira municipal da cidade, não porque eu queria, eu tive um negócio aqui no meu coração, não, porque eu vi que existia uma necessidade de transformação e eu vi uma dor ali, e essa dor bateu em mim. Então, opa, se essa dor bateu em mim, então isso significa que eu também posso promover o resultado nisso daqui. Legal. Então, o equilíbrio, na verdade, eu chamo de zona de tensão. O jovem hoje, né, eu sei que a grande maioria dos telespectadores aqui são de universidades, então a tendência é o que? Ah, não, eu quero equilibrar o trabalho, eu quero equilibrar o meu estudo, só que você precisa pensar que isso aqui não é eterno, é uma fase. Eu gosto muito de utilizar a zona de tensão. Então, talvez, né, as pessoas que estão nos ouvindo, talvez não tenham uma família, talvez ainda não tenham filhos. Então, o momento agora, o foco agora é você estudar, porque talvez em outra temporada você não vai ter essa Exato. oportunidade. Inclusive, muita gente deixa de estudar, fica um tempo sem estudar, depois quando ele volta, ele aí é que ele vai tangibilizar, que ele ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele fala: "Nossa, já é pra eu estar terminando, e agora mesmo Uhum, que eu vou começar", né. exatamente. Então a gente tem que saber qual que é o ponto certo que a gente tá e Tem, continuar, né. tem que continuar. Você nunca vai parar de estudar. Qualquer linha que você seguir, você sempre tem que estar se atualizando. Estava conversando, né, com a Thaís nos bastidores e falou: "Nossa, antigamente falava-se muito, né, o médico ele nunca vai parar de estudar", mas na verdade não. Todo profissional Todo que se profissional, preze, todo prof ele sempre estará atualizado. ele sempre procura, estar fazendo alguma coisa, que é aquele negócio, né, que a gente precisa procurar gente que tá muito ocupada, que eles resolvem o Quem negócio. está ocupado entrega. E ó, eu vou falar uma coisa pra você, Deus nunca chamou desocupado. Aí ó, Se você olhar para a história da Bíblia, o próprio Davi, vamos usar o Davi como exemplo, né, ele era pastor de ovelhas, ele tinha uma ele função, estava trabalhando ele estava inclusive. trabalhando, cara, ele estava ali cuidando do pasto do pai dele, tudo, e quando Deus chamou ele, olha que interessante, o pai dele, o profeta chegou e falou assim: "Ó, Deus está me falando que o próximo rei vai sair daqui da sua casa, reúne os seus filhos". Ele reuniu todos os filhos e deixou Davi lá no pasto, que Davi estava trabalhando, e todos os outros eram guerreiros. Deus olhou o quê? O coração de Davi. E aí o profeta falou assim: "Não é nenhum desses daqui", porque as pessoas elas costumam olhar o exterior, né, ai, a postura, tal, mas Deus ele vê o nosso coração. E aí Davi ele foi chamado, só que quando ele é ungido a rei, ele não vai direto para o trono, ele volta para o campo Vai tra e volta continua e trabalhando. continua trabalhando. Você tá entendendo? Até chegar o momento que de fato ele é promovido a rei, teve toda uma história, né, do gigante e tudo isso aconteceu. Então a gente precisa olhar e realmente pensar isso. Quem está trabalhando, quem está ocupado, são pessoas que realmente querem algo, Tem né. uma frase um pouco mais secular que diz assim que, quando a sorte bater na nossa porta, que ela nos encontre trabalhando. Exatamente. Já é sorte porque É. essa hora que ela bater na minha porta, eu estava trabalhando. Eu particularmente, né, eu converso com muitos empresários, assim. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma rotina um pouco mais flexível, uma rotina mais tranquila, mas já teve épocas de eu ter 7 reuniões por dia, né, 5 reuniões por dia, e conversar com pequenos empresários e grandes empresários, pessoas que faturavam ali seus 500.000 por ano e pessoas que faturavam mais de 12 milhões por ano. Qual que é o grande fator ali? Qual que é a grande máxima? Tomada de decisão. Eles tomam decisão rápido, e eles não têm medo de realmente arriscar, porque se você arrisca, o que que vai acontecer? Se você errar, você vai errar rápido, você vai consertar rápido. Sim. Agora se você fica ali: "Ah, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou", você vai ficar empacado sua vida toda, sempre esperando algo do céu acontecer. Eu acredito que as oportunidades, você tem o poder de provocá-las. Porque imagina só, o que que seria justo, né? "Ah, eu tive uma oportunidade, perdi a oportunidade. Ah, mas o outro nunca teve oportunidade". Quer dizer, o que que de fato é justo? Então, o que que eu leio por isso? Todos nós somos responsáveis pela nossa própria oportunidade. Isso eu acho que é uma máxima que a gente tem que levar
para a vida. Nós somos responsáveis pelas nossas oportunidades e sobretudo pelas oportunidades que às vezes a gente cria. A Exato. gente tem que criar também oportunidade. A gente cria Eu tô te oportunidade. dizendo isso, ô Tayla, daqui a pouquinho eu quero que você fale um pouquinho das suas empresas, Aham. porque a gente consegue ver hoje na sociedade uma uma necessidade de agilidade das coisas e acaba vindo para os jovens. Os jovens querem que chegar hoje e que já aconteça hoje mesmo o negócio. Imediatamente. Tudo bem, eu acho que a gente tá vivendo essa era mesmo do fast food, da coisa rápida e tem que acontecer, mas tem coisas na vida da gente, quando a gente fala de carreira, que carreira, nome, não é só ganhar dinheiro, é desenvolvimento, é tempo, né, Uhum. e daí a gente precisa de dedicação sim. Por isso que o estudo, pessoal, ele leva um tempo, você não consegue começar agora, amanhã já terminou, né, o nome da gente a gente não faz dessa maneira, né. É, exatamente. E tem coisas que você descobre pelo estudo e você vai aprimorando. Então tem muita coisa que eu vivi dentro da universidade, que eu usei a universidade como teste. Olha aí que Então, legal. isso é Eu fantástico. falo isso para os alunos, eu falo assim: "Ó, o corredor das faculdades, os corredores das faculdades, são os lugares que saem as maiores empresas, as maiores ideias, os maiores investimentos". As maiores conexões. Sabe por que eu falo isso? Quando eu fui fazer administração, eu me formei em administração de negócios, e aí eu olhei para a grade curricular daquele ano, eu falei assim: "Tá bom, para o que eu quero da minha vida, eu vou precisar andar uma milha a mais. Eu preciso caçar alguma coisa diferente". Porque sinceramente, se eu fizer tudo aquilo que tá todo mundo fazendo, eu vou parar no mesmo lugar que todo mundo tá parando. Não tem 2 mais 2 é 4, não tem mágica, tá? Mas quando eu decido realmente trazer uma visão diferente ou seguir algo diferente, eu consigo também um posicionamento diferente. Então, dentro do meu curso, por exemplo, eu tinha alguns professores, a gente sempre conversava, a gente sempre trocava ali informações, eles me ajudavam, e tinha muita coisa que eu me colocava num ponto de diferenciação. Teve um projeto que eu nunca vou esquecer. Era um projeto de gestão de era uma o tema de gestão de projetos, e nós tínhamos que colocar o nosso curso dentro da visão, né, da amostra de profissões, para que os alunos pudessem escolher ali, né, e nós tínhamos o objetivo de alcançar 30 alunos. A gente fez um negócio tão diferenciado que a gente alcançou 300. Olha que legal. E assim, com as ferramentas e com aquilo que a gente tinha em mãos. Então eu usei as minhas conexões, o meu grupo usou as conexões deles, e foi tão fantástico, porque nós tínhamos uma sala, tínhamos um tema e tínhamos alunos. Só que qual que era o grande fator? A gente tinha que fazer esses caras entrarem na sala. Aham. Então a gente usou até uma proposta de marketing, né, de chamar a atenção ali para que eles pudessem entrar. Usamos luzes, usamos, toda uma ambientação, fizemos todo um negócio de lembrancinha, assim, a gente se diferenciou. Nós ficamos ali uma semana, todos os professores falando sobre o nosso projeto, né, o quanto foi incrível, o professor que era o mais exigente, né, todo mundo conhecia ele por ser uma pessoa super fechada, ele deu uma caixa de bombom pra todo mundo ali, né, do grupo, ficou super feliz e Legal. tal, os alunos dele. E uma coisa bem interessante, na época que a gente chamou, né, alguns empresários participantes da Rotary Club, eles fizeram uma carta Olha só. para a instituição e pediu para que o coordenador lesse, diante de todos os alunos, o quanto que aquilo ali foi impactante para eles, porque eles nunca tinham visto isso. Já aprenderam a ser empreendedores, né. Falando em empreendedores, puxando esse gancho aqui, pra quem deseja empreender, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus empreendimentos. Eu falei aqui no começo de algumas empresas de vocês, e tuas também. Para quem deseja empreender ou se reinventar profissionalmente, quais as competências que você acha que tem que ter hoje? E fala um pouquinho sobre os seus empreendimentos. Show. Porque eu vejo você viajando um monte. Eu falo, sigam ela depois lá nas redes sociais, vocês vão ver que não tem uma semana que ela tá parada num lugar, ela tá fazendo alguma coisa em algum lugar. Meus amigos dizem que eu tenho rodinha no pé, eu não aguento ficar parada, mas é verdade. Sigam lá, Taia Teles, que vocês vão aproveitar muita coisa. E eu gosto muito de usar a temática love. O que que é love? Qualquer pessoa que quer empreender, que quer se desenvolver, ela precisa ter, primeiro, love, L de liderança, né? Se você quer ser um empreendedor, você não pode esperar uma demanda chegar até você. Você não pode esperar um comando, você tem que se antecipar, né? Você tem que realmente olhar aquele cenário e tomar para você essa responsabilidade. Segundo ponto, organização. Você precisa ser uma pessoa organizada. Se você não organiza nem os seus horários, como que você vai conseguir desenvolver um negócio, desenvolver pessoas, desenvolver a sua empresa?
Você precisa se organizar. É claro que às vezes vai ter imprevisto e tal, isso já está na conta, mas é você ter um mínimo de organização, seja por aplicativo, seja por agenda, mas ache a sua forma de se organizar. Principalmente quem estuda, Hum. na modalidade à distância. Porque Nossa, eu sim. acho que a pessoa precisa ser muito organizada, porque Cara, tem que ser. se ela deixar para fazer uma leitura ou assistir alguma coisa só nos 45 minutos do segundo tempo, aí não vai rolar. Não vai rolar, você tem que se organizar, até mesmo para você se descobrir dentro dessas modalidades. E você se antecipar, não só esperando: "Ah, qual que é a próxima aula, qual que é o próximo exercício", não, entre em contato com a instituição, vê quais são os projetos disponíveis, vê o que que você pode fazer a mais para até mesmo se desenvolver, faz parte da jornada, né, essa organização. O V, né, de vendas, todo mundo que quer empreender, que quer alcançar um novo nível aí, você precisa ter um quê de vendedor. E não é ser aquele vendedor chato de carro, compra, 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 não. Mas é você gerar tanto interesse nas pessoas que elas vão olhar e falar: "Espera aí, eu preciso conhecer o negócio do fulano, eu preciso conhecer o negócio do Alex". E vou dizer uma coisa, já que você pegou esse negócio do V de vendas, Aham. às vezes as pessoas acham que vender é só um produto, né, "Ah, vou vender essa caneca, vou vender esse Não. celular", né. É se vender também. Nós estamos nos vendendo ao tempo todo. O tempo todo você está se vendendo. A forma com que você se veste, se eu viesse aqui de regata, cabelo todo doido, né, toda esquisita, vocês iriam desligar nos primeiros 10 segundos, falar: "Que essa menina tá fazendo, o professor Alex viajou". Então a todo momento você está se vendendo, na sua vestimenta, a forma com que você fala, os assuntos, né, então o seu ecossistema tem que nutrir as informações que você carrega. Né. Se você for falar de uma série, tudo bem, se você quer uma série em quadrinhos e tal, mas na hora que você sentar com o empresário, você não vai falar só sobre o negócio. Pelo menos os grandes empresários que eu sentei para negociar e foram grandes negócios, a última coisa que a gente conversou foi sobre aquele assunto que era o produto que eu estava vendendo. A gente conversou de viagem, a gente conversou sobre os hobbies, sobre, assim, o que que você está jogando, qual que é o esporte novo. Eu lembro que ano passado eu comecei a me aventurar no golfe, nossa, eu achava que era super fácil, não era. E foi um grande desafio, assim. Então é você gerar um ecossistema para você se conectar com a Mas você sabe que eu pessoa. aprendi isso com uma consultora, É mesmo? porque eu sempre entrava nas reuniões, assim, e eu falava assim: "Eu preciso vencer essa pauta". Então eu chegava assim já: "Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? O executor. Pessoal, a pauta número um tal, 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 tal". Aí ela falou assim: "Ó Alex, eu olhei você conduzindo algumas reuniões, queria te dar uma dica. Chega lá, gasta 15 minutos conversando primeiro, conhecendo as pessoas". Aham. E eu vou te falar, quando eu não tinha essa atitude, a coisa parece que era mais enrolada. Depois que eu comecei a chegar numa reunião e me vender um pouquinho mais como um ser humano, Aham. "Olá pessoal, tudo bem? Ô, quer um café, nã-nã-nã". Quando eu entrava na pauta, a coisa ia muito mais rápida, porque estava todo mundo solto, né. É, você 100%, tá vendo? 100%. As pessoas se conectam com pessoas. É, Não adianta a gente querer vender, conexão. um produto, não, eu quero que você compre, não, mas espera aí, vamos conversar, né. Então isso é muito Tem um ser humano importante. aqui, né. Tem um ser E humano tem aqui. tem a letra E, vamos lá. Tem a letra E de excelência. Tudo que você faz, você precisa ser excelente. E você ser excelente não é fazer do jeito que você acha que você tem que fazer. É do jeito que precisa ser feito. Então, quais são os recursos disponíveis, mas o que que eu posso trazer de a mais ali para realmente superar as expectativas? Porque senão você vai ser mais um, né, "Ah, poxa, eu estou vendendo um produto aqui, tá, mas qual que é o seu diferencial? Qual que é a sua excelência? O que que você entrega que o outro talvez não entregue?". Então, você ter essa excelência é um fator, assim, primordial, né, eu acredito muito nessas 4 Legal. habilidades ali em qualquer área. Pessoal, eu sei que o papo tá bom, mas nós temos tempo, né, a gente combinou aí com vocês, que a gente ia ter um bate-papo rápido. Se vocês gostarem, vocês podem pedir parte 2, tiver Poxa, que que ela nem falou ainda das empresas dela, eu vou pedir para ela falar um pouquinho rapidamente das empresas dela, e daí você já puxa um gancho, uhum, falando para nós, assim, o que que você acha do empreendedor do futuro? Se é uhum. que dá para falar de futuro, porque as coisas têm mudado tão rápido, que eu vou perguntar para você, qual é o empreendedor do amanhã, de amanhã mesmo, assim, ó, sabe? Aham. Olha, o empreendedor do amanhã é quem descasca abacaxi. Ponto. Se você resolve o problema, você é um ótimo empreendedor. E é isso que eu faço, inclusive, nas minhas empresas, né. Eu tenho uma empresa de consultoria de negócios com foco em expansão. Então, eu falo para o empresário: "Olha, a melhor forma de você expandir é com XYZ modelo de negócio".
ele vai economizar tempo, dinheiro, pessoa, recurso, tudo, né, e ele vai encontrar a melhor forma de fato. A gente olha para o cenário hoje do Brasil e do mundo, a gente vê que as empresas voltadas para a educação, digital, elas estão crescendo até 2033, a gente tem uma previsão ali de pelo menos mais de 300 bilhões de dólares. Isso falando global, então tem muita oportunidade na educação. Se você gosta disso, eu super incentivo você ir a se colocar na frente das câmeras e ensinar mesmo outras pessoas e até se vincular com grandes instituições, como essa instituição, né. Outras áreas que a gente vê também de saúde, né, a gente vê uma projeção aí de mais de 200 bi também até 2030, focado na área de saúde de não só estética, né, mas principalmente também ali a parte de, Saúde de mental. saúde mental, saúde dentista, eu esqueci agora a palavra correta que se fala, mas toda a área da saúde tem grandes projeções ali, né. Então, hoje, por exemplo, dentro da Beni Kids, é o que a gente promove também, Que legal. a saúde da criança, né. Nós oferecemos ali alimentação para algumas escolas de Maringá, são 12, estamos ali com algumas outras, né, no nosso pipeline. Temos também buscado alguns hospitais e também estamos agora com esse projeto de entregar na casa, Que para legal. que a mãe, ela tem uma grande preocupação. "Poxa, será que eu estou cozinhando certo para o meu filho? Será que eu estou colocando o nutriente certo?". Então, com a nossa inteligência de negócio, a mãe ela fica despreocupada, ela só coloca a comidinha ali para esquentar e serve para o filho dela. E o último negócio que a gente tem é a parte de entretenimento, organização de eventos, especificamente casamento, né. Que legal. A gente trabalha muito nessa área de casamento, de mentorias também, com turmas. Então, a gente gosta de fazer isso porque a reunião de várias pessoas promove também o network, né. Ultimamente eu tenho feito muito isso, e isso é um ambiente que todos nós que queremos seguir essa carreira de negócio precisamos estar. Em maio do ano passado, eu conheci, por exemplo, a irmã do Cristiano Ronaldo, né, que é uma pessoa fantástica de luz, com um nome maravilhoso, com empresas e segmentos maravilhosos, mas porque eu estava no ambiente certo, no momento certo, disposta a me conectar, porque você olhando assim, a pessoa fala: "Nossa, super desenvolvido", mas gente, eu tenho uma vergonha, no nível assim, o professor perguntava, Acreditar. o professor eu juro, verdade, diante de Deus, o professor perguntava assim: "Ah, qual que é a resposta XYZ?", já me dava um negócio assim, eu ficava nervosa só de responder. Só que conforme você vai se expondo a esses ambientes, isso vai se tornando natural na sua vida. E então eu incentivo, se você tem vergonha, se você é uma pessoa super tímida, você precisa vencer a timidez sendo corajoso, sendo corajosa. Colocando É. em voga você, Você né. tem que se arriscar, É. entendeu? O máximo que pode acontecer é alguém olhar um pouco torto pra você, mas tudo bem, vida que segue, você não precisa ligar É, pra isso. é. Tayla, que gostoso falar com você. Eu acho, assim, que foi um aprendizado muito grande. Parabéns pela tua Muito trajetória, obrigada. trajetória da tua família que eu já conheço. Acho que agora só falta trazer teu irmão pra cá. Eu vou trazer teu irmão também pra Traz, cá, pra falar um traz ele. pouquinho, que ele também tem um projeto, muito bonito. E eu vou falar uma coisa pra você, eh, eu acho que a gente aprende muito com a família de vocês a respeito do carisma, a respeito de tudo que vocês trazem pra gente, e eu gosto muito de seguir vocês lá na rede social. Pessoal, sigam lá. Pessoal, eu falei aqui com a Tayla, muito obrigado. Deixa aí os seus agradecimentos e um incentivo para os nossos alunos, Tayla. Muito obrigada pelo convite, né, só tenho a agradecer, foi um momento de bate-papo que, por mim, eu ficava aqui mais um tempo ainda, né, mas eu quero continuar na parte 2. Eu super incentivo você a continuar acompanhando aqui, eu tenho certeza que as pessoas que passam por aqui têm muito a agregar para sua carreira, você que quer se desenvolver, esteja mais próximo, né, eu sempre falo: "Você precisa arriscar, vai atrás dos contatos que você quer, das pessoas que você se inspira". O professor Alex é um exemplo, assim, absurdo, os lugares que eu caminho, que eu vejo que você tá lá, eu falo: "Não, eu sei que esse negócio é sério, eu sei que isso aqui funciona porque o professor Alex está". Então entre em contato, tenha acesso para que você futuramente esteja aqui também, junto com ele, né. Muito Sucesso. obrigada, só tenho que agradecer É por para estar aqui. todos nós. Que honra, que honra. Pessoal, você que está nos acompanhando aí, não esqueça de acompanhar a gente no canal do YouTube, no Spotify, outros streams também. Desejo para você muito sucesso e com certeza com uma convidada dessa nós vamos trazer ela novamente aqui num segundo bate-papo. Sucesso para vocês, pessoal. Abraço.